Olá! Na aula de hoje nós vamos acompanhar a contribuição do filósofo Edmund Husserl para a psicologia fenomenológica. Então vamos conhecer um pouquinho aí dos dados biográficos do Husserl, né? Filósofo alemão que fundou as bases da fenomenologia como corrente filosófica. Então, desde já, Husserl é conhecido como o pai da fenomenologia. Nasceu em 1859, morreu em 1938, foi professor do filósofo Martin Heidegger, que também ganha bastante renome nessa compreensão aí do ser, né, o estudo do ser. Husserl foi aluno de um filósofo que também já se interessava pela fenomenologia, que é um Franz Brentano, que estudava os fenômenos psíquicos como um fluir da consciência. Husserl ambicionava estabelecer um método de fundamentação da ciência que se oferecesse como via de acesso à verdade. Então, Husserl começou estudando matemática, depois que ele teve aulas com Brentano e ele migrou para a filosofia, ele passou a estudar filosofia. Então ele tinha essa questão aí do rigor matemático, ele queria trazer para a filosofia uma compreensão rigorosa de verdade, assim como existe a compreensão rigorosa no mundo da matemática, no mundo dos números, né? Influenciado por Brentano, Husserl desenvolveu a concepção de que a filosofia, orientada pelo rigor das ciências exatas, seria capaz de produzir o conhecimento necessário para orientar o caminho vivencial da humanidade. Então, Husserl se preocupa com um pensamento filosófico, que é um pensamento que de alguma forma contempla esse horizonte humano, que é o horizonte da comunidade humana, da humanidade. Husserl preocupava-se com a consistência científica da filosofia, procurando estabelecê-la em uma base sólida de racionalidade. Final do século XIX, início do século XX, a filosofia estava aí um pouco ameaçada pelo avanço científico. A ciência empírica, de certa forma, acabou sendo considerada como um modo de conhecimento superior à construção filosófica, e o Husserl quis trazer essa filosofia, esse status da filosofia para um lugar também de muito respeito, assim como a ciência o tinha, né? Então ele pensou em fazer esse trajeto a partir do rigor da ciência exata. Husserl propõe a fenomenologia como instrumento que possibilita a filosofia dar uma descrição pura da realidade. Então ele pensa, a filosofia pode dar uma descrição da realidade. Como? Por meio da fenomenologia. Fenômeno é, para Husserl, simplesmente tudo aquilo que se oferece ao olhar intelectual, à observação pura. E a fenomenologia se apresenta como o estudo puramente descritivo dos fatos vivenciais do pensamento e do conhecimento, oriundo dessa observação. Então, o que é fenômeno? Fenômeno é tudo que se apresenta ao olhar, né? E fenomenologia seria o estudo. Mas de que maneira se realiza esse estudo? De maneira explicativa? Não, de maneira descritiva. Descrever o fluir dos fenômenos vivenciais. Esse é o método proposto por Husserl na fenomenologia. Fenômeno é tudo aquilo que aparece. A fenomenologia se orienta para as próprias coisas e interroga as próprias coisas, tanto que o mote mais conhecido do Husserl é voltar às coisas mesmas, observá-las, descrevê-las, tais como elas acontecem de modo fluido e nunca estático. Olhar as coisas tais como elas se apresentam ao olhar de quem investiga, libertando-se de preconceitos que são alheios à coisa mesma. Então, aqui já vemos a ideia da epoquê, né? A epoquê é uma palavra grega que nos faz pensar em colocar entre parênteses os conhecimentos a priorísticos, colocar em suspenso o juízo a priorístico que nós temos sobre as coisas, para observá-las tais como elas se mostram. A fenomenologia procura o contato direto com o saber absoluto das coisas. E onde que está o saber absoluto das coisas?
Está na minha consciência pensante ou está nas próprias coisas? Ah, não está nas próprias coisas não, está no encontro dos dois, tá? A intencionalidade, que é mais um conceito importante de Russell, é essa ideia do encontro. Aonde que está o absoluto das coisas? Está no encontro da minha consciência com as coisas que acontecem. Então, toda a orientação da fenomenologia consistirá em dirigir o conhecimento para esse absoluto das coisas, que o Russell chama de essência. O que é essência para Russell? É o absoluto das coisas. Conhecimento absoluto, verdade, essência, eis a ambição da filosofia de Russell. E ele propõe que a fenomenologia pode conduzir o filósofo e o cientista a alcançar tal objetivo. Na verdade, conhecimento absoluto, verdade e essência são ambições da própria filosofia, né? Que o Russell se apropria dessa ambição e propõe um modo de chegar à verdade absoluta. Como chegar à essência? Né? Por meio da fenomenologia, descrevendo os fenômenos tais como acontecem. Agora eu vou ler um fragmento de Russell no livro A Ideia da Fenomenologia. Aqui, minha edição é de 1986. Diz assim: fenomenologia designa uma ciência, uma conexão de disciplinas científicas, mas ao mesmo tempo e acima de tudo, fenomenologia designa um método e uma atitude intelectual. A atitude intelectual especificamente filosófica e o método especificamente filosófico. Esta é a explicação de Russell, do próprio Russell, para a fenomenologia. Por meio da fenomenologia, Russell pretende alcançar dois objetivos. Primeiro, dar fundamentação objetiva e absoluta à filosofia, que é estabelecer a filosofia como ciência de rigor, e ele tem um título, né, um livro com esse título, Filosofia, uma ciência de rigor. Segundo, possibilitar uma análise da objetividade da consciência. Para tanto, considera necessário visar a realidade da consciência, os objetos intencionados pela consciência, isto é, visar as essências ideais. As essências ideais constituem o que para Russell? O próprio fenômeno. Tudo aquilo que se manifesta imediatamente na consciência por meio da intuição, antes de toda reflexão e juízo. Intuição aqui para Russell é uma apreensão imediata daquilo que se mostra, sem a intermediação de críticas, digamos assim, reflexões críticas, porque essas críticas advêm de uma construção teórica já dada, né? E o que ele quer justamente é se desembaraçar dessas interpretações teóricas já dadas a prioristicamente. A ideia de intencionalidade é cara a Kierkegaard, né? Já falei que intencionalidade é o encontro da consciência que observa com o objeto observado. Então, por meio da fenomenologia, Russell ambiciona formular uma teoria do conhecimento. Como se constrói o conhecimento? Da seguinte maneira, o sentido do mundo reside no fato de ele, o mundo, ser um cogitatum visado pelo cogito. Aqui reside a consciência constitutiva do mundo. O que é cogitatum mesmo? Cogitatum são os objetos do mundo, os objetos aos quais eu dirijo o meu olhar. E o que seria cogito mesmo? Seria o meu olhar, a minha consciência, o meu direcionamento, o meu voltar-me para aquele fenômeno. Então, Russell propõe a intencionalidade como uma nova relação entre sujeito e objeto, né? O conhecimento se constrói como? Nesse encontro do sujeito com o objeto. E como é que tem que ser esse sujeito? Ele tem que estar livre de críticas a priorísticas, conhecimentos a priorísticos sobre o objeto observado ou cogitado. Toda consciência é consciência de alguma coisa, diz Russell. Essa consciência não é um buraco oco, uma coisa vazia. A consciência, ela só existe na medida em que ela se relaciona com as coisas. A consciência está necessariamente voltada para um objeto. A consciência só é consciência a partir da sua relação
com o objeto, são várias maneiras como ele define a consciência. A consciência é doadora de significado ao mundo. O mundo se apresenta à consciência e esta lhe confere sentido. Mais um fragmento de Russell, do livro A Ideia da Fenomenologia, ele diz assim: o conhecimento é, em todas as suas configurações, uma vivência psíquica. É conhecimento do sujeito que conhece. Perante ele estão os objetos do conhecimento. Então, aqui ele propõe que o conhecimento só acontece quando ele é apropriado por um sujeito que conhece. O conhecimento é sempre o conhecimento do sujeito que conhece. Não existe também conhecimento solto no mundo. Conhecimento é sempre conhecimento do sujeito que conhece. Bom, Russell propõe a redução fenomenológica. Eu já usei a palavrinha epoquê, né? Epoquê é a redução fenomenológica. Russell propõe a redução fenomenológica como modo próprio de aproximação da verdade. Nela, né, na redução fenomenológica, devemos concentrar a atenção nas coisas mesmas e não nos conhecimentos prévios que temos sobre aquela coisa, aquele fenômeno. Então, deve-se suspender o juízo. Isso é praticar epoquê, suspender, colocar entre parênteses o juízo. Juízo significa conhecimentos, críticas, teorias, opiniões, né? Suspender o juízo com o objetivo de descrever os fenômenos presentes na consciência, tal como eles se apresentam na consciência, e não deturpados por esses tais juízos ou opiniões prévias. Bom, aqui eu vou ler uma definição do Dicionário de Filosofia de Japiaçu e Marcondes, que diz assim: na fenomenologia de Russell, a redução é um dos procedimentos centrais do método fenomenológico, significando que se deve concentrar a atenção nas coisas mesmas e não nas teorias. A redução eidética é o passo seguinte. Nesse procedimento, fazendo com que se visem as essências e não os objetos concretos. Por fim, a redução transcendental se dá quando a consciência engloba as essências e os objetos, considerando-os como fenômenos. Então, aqui no dicionário já está fazendo uma definição aqui do que é de como procede a fenomenologia de Russell, como procede essa redução fenomenológica de Russell, redução eidética e redução transcendental. O que é eidética? Eidética é o estudo das essências das coisas. Então, eu já tinha dito que quando o Russell propõe a fenomenologia, ele propõe um conhecimento das essências das coisas, por meio desse encontro da minha consciência com os objetos. Russell considera a eidética como o ideal de uma filosofia rigorosa, né? A filosofia rigorosa precisa chegar à essência das coisas, propõe Russell. É pela redução eidética que somos convidados a passar da facticidade contingente do objeto ao seu conteúdo inteligível, né? Sabe? É como depurar o ouro. Queima tudo e aquilo que sobra é a essência. Isso é a redução eidética. Russell propõe que a fenomenologia é precisamente essa ciência eidética, rigorosamente exata. Olha aqui o apreço que Russell tem pelas ciências exatas, né? Rigorosamente exata, pois aborda o fenômeno tal como ele deve ser abordado, como tudo aquilo de que podemos ter consciência, tudo aquilo que corresponde ao conteúdo intencional da consciência. Por fim, Russell identifica duas possibilidades de ser que se encontram no fenômeno. O ser do mundo exterior, para o qual estamos naturalmente orientados, que transcende a consciência e que por isso é caracterizado como transcendente, e o mundo interior, ou seja, o mundo do ser imanente, no sentido radical, para o qual devemos orientar nossas atenções como filósofos e que Russell chama de transcendental. Pois bem, para fechar a aula de hoje, como isso tudo aqui se aplica na psicologia, né? Então, a psicologia fenomenológico-existencial ou fenomenológica
se apropria da compreensão de Russell para entender esse humano a partir de si mesmo. Como esse humano se entende? Ele se entende a partir de si mesmo, procurando colocar entre parênteses tudo o que se diz do humano. Não que o conhecimento prévio, o conhecimento teórico, seja desnecessário ou seja errado. Não, mas são conhecimentos importantes, né? O psicólogo da fenomenologia, ele não é a pessoa que acha que não precisa estudar. Claro que precisa estudar, se apropriar das teorias, conhecer as teorias, mas colocar entre parênteses na hora de atender a pessoa, né? Conhecer o fenômeno que se mostra tal como se mostra. Essa é uma grande contribuição de Russell para a psicologia fenomenológica, né? Conhecer o relato da pessoa a partir de como essa pessoa traz o relato e não a partir do que os livros dizem que deveríamos interpretar esse relato, né? Essa é uma grande contribuição de Russell cara à psicologia fenomenológico-existencial. E a aula de hoje fica por aqui. Até a próxima aula.